Você já parou para pensar por que algumas pessoas, mesmo ganhando pouco, conseguem construir casas, viajar, investir, enquanto outras, mesmo com salários altos, estão sempre quebradas? A diferença não está na sorte, nem no acaso. Está em algo muito mais simples, mas que quase ninguém aplica. Hoje, eu vou te mostrar de forma clara as melhores regras do dinheiro para transformar de vez a sua vida financeira. E no meio dessa jornada, eu vou te revelar uma regra que eu chamo de regra invisível dos milionários silenciosos. Um conceito tão poderoso que sozinho pode encurtar anos do seu caminho rumo à liberdade financeira. Eu quero te contar a história do Marcelo, um cara simples, funcionário de uma empresa de transporte que ganhava pouco mais de R$ 2.000 por mês. Ele não tinha dívidas enormes, mas também não tinha reservas. Vivia no famoso 0 a 0. Todo mês era igual. Recebia, pagava as contas, fazia umas compras e esperava o próximo salário. Um dia, conversando com um amigo que já investia, Marcelo ouviu uma frase que mudou tudo. O dinheiro não respeita quem não tem regras. Essa frase ficou martelando na cabeça dele. E foi aí que ele decidiu testar, por 12 meses, um conjunto de 3 regras simples. O que aconteceu, eu já te adianto, mudou completamente a vida dele. O Marcelo aprendeu que, não importa qual o valor que entra na sua conta, o primeiro pagamento todo mês é para você mesmo. E não é gastar com roupa, com comida fora, com lazer. É guardar e investir para o seu futuro. Ele começou guardando 5%, depois passou para 10% e finalmente chegou aos 20% do salário. E o segredo é simples: guardar antes de pagar qualquer conta. Porque se você esperar sobrar, nunca vai sobrar. E sabe o que é interessante? No começo ele sentiu como se estivesse se sacrificando. Mas em poucos meses, percebeu que o cérebro se adapta e que ele passou a viver normalmente, só que agora com o dinheiro crescendo todo mês sem ele precisar fazer nada. O dinheiro silencioso é o dinheiro que trabalha para você sem reclamar, sem pedir férias e sem parar. Marcelo descobriu que todo real que ele guardava precisava estar num lugar que produzisse mais dinheiro. Nada de deixar parado na conta corrente. Ele começou com Tesouro Selic, depois CDBs com liquidez diária, e mais tarde, fundos imobiliários. E ele fez isso com um princípio básico: o dinheiro nunca pode dormir. No primeiro mês, os rendimentos eram pequenos, alguns poucos reais. No 6º mês, já pagavam a conta de internet. No 12º mês, ele percebeu que, mesmo sem aumentar o salário, ele já tinha uma renda extra todo mês só pelo fato de ter colocado dinheiro para trabalhar. E essa regra é simples, mas poderosa. Antes de gastar, olhe 2 vezes. A primeira, com o olhar da emoção. Eu quero isso agora. A segunda, com o olhar da razão. Isso vai melhorar minha vida a longo prazo? Se nos 2 olhares a resposta for sim, compre. Se não, o dinheiro vai para o seu investimento. Marcelo contou que só essa regra cortou metade dos gastos inúteis que ele tinha. E o mais curioso é que depois de um tempo, ele começou a sentir mais prazer em investir do que em comprar coisas. Mas lembra que eu te falei que existe uma regra invisível dos milionários silenciosos? Essa não está em livros comuns e poucas pessoas no Brasil aplicam. Essa regra tem a ver com um conceito de multiplicação oculta. E se você entender, pode acelerar o seu resultado em até 5 vezes. Só que antes de eu te explicar, você precisa entender outra coisa. Quando o Marcelo estava no 7º mês aplicando as regras, ele passou por uma situação difícil. O carro que ele usava para trabalhar quebrou. E o conserto custava mais de R$ 3.000. Antes dessas regras, ele teria feito um empréstimo. Mas dessa vez, ele simplesmente usou o fundo de emergência que vinha alimentando desde o início. E sabe qual foi a sensação? Liberdade. Não precisar pedir dinheiro emprestado, não ficar devendo e ainda manter a tranquilidade de continuar investindo. E foi aí que ele entendeu que guardar dinheiro não é para enriquecer apenas, é para comprar liberdade e segurança. Porque quando você tem dinheiro guardado, as emergências não viram crises. Mas e a tal regra invisível? Essa eu vou te contar daqui a pouco, porque antes você precisa conhecer um erro que a maioria das pessoas comete e que pode anular todas as regras que você aprender. O erro que destrói qualquer regra financeira. Marcelo achava que estava seguro, que as regras já estavam consolidadas, até que em um mês ele recebeu um bônus inesperado de R$ 1.500. E o que ele fez? Comprou um celular novo. Não porque precisava, mas porque achou que merecia. Esse é o erro que mata qualquer progresso. Confundir desejo com recompensa. Quando o dinheiro extra entra, a maioria das pessoas gasta como se fosse uma autorização para exagerar. E o pior, muitas vezes gasta até mais do que o valor recebido.
E aqui entra a quarta regra que ele aprendeu. Dinheiro extra não é para gastar, é para multiplicar. Toda vez que entrar um dinheiro que não estava no seu planejamento, seja um bônus, um presente, uma venda, você aplica a regra 80-20. 80% vai para investimentos. 20% é para gastar com algo que te dê prazer imediato. Assim você aproveita um pouco agora, mas garante que o dinheiro continue trabalhando para o seu futuro. O Marcelo contou que só essa regra acelerou em quase 3 anos o tempo que ele levaria para atingir a sua meta financeira. E essa regra que você acabou de ouvir já é poderosa, mas ainda não é a regra invisível dos milionários silenciosos que eu te falei lá no começo. Essa regra é tão forte que mesmo quem começa com pouco consegue criar um patrimônio impressionante. E eu já vou te explicar. Mas antes, no 8º mês, Marcelo foi convidado para uma viagem com os amigos. O custo total seria quase R$ 2.500. Ele tinha esse dinheiro no fundo de emergência e poderia simplesmente ir. Mas aí ele lembrou da regra dos 2 olhares. Primeiro olhar, eu quero essa viagem. Segundo olhar, isso vai me aproximar ou me afastar da minha liberdade financeira? A resposta foi clara. Ele decidiu não ir. No lugar disso, investiu o valor. 6 meses depois, aquele mesmo dinheiro já rendia mensalmente o suficiente para pagar uma viagem menor, sem mexer no principal. Essa foi a primeira vez que o Marcelo percebeu que o dinheiro é um escravo obediente. Mas para isso, você precisa tratá-lo como um soldado em missão. Cada real precisa ter um propósito. Ou ele vai se rebelar e desaparecer. Parece estranho, mas essa é uma das coisas mais poderosas que você pode fazer. Cada parte do seu dinheiro precisa ter um nome e uma função. Fundo de emergência, investimento de crescimento, reserva para oportunidades, gastos de lazer. Quando o dinheiro tem um nome, você cria um compromisso emocional com ele. E acredite, é muito mais difícil roubar de si mesmo quando o valor tem uma missão. Carlos e Ana começaram no mesmo emprego, no mesmo ano, com o mesmo salário, R$ 2.500. Carlos gastava tudo e quando sobrava usava para comprar coisas de presente para si mesmo. Ana aplicava a regra dos 20% e a regra do dinheiro silencioso. 5 anos depois, Carlos tinha um carro financiado e nenhuma reserva. Ana tinha uma carteira de investimentos que rendia mais de R$ 1.000 por mês, sem trabalhar horas extras. E o mais curioso é que Carlos dizia que não conseguia guardar. Mas Ana nunca teve um salário maior que o dele. A diferença? Regras claras e consistentes. Você já percebeu que, na vida, existem certos princípios que funcionam como chaves secretas? A maioria das pessoas nunca encontra, outras até encontram, mas não reconhecem. E poucos, muito poucos, aplicam até o fim. Agora, imagine que cada real que você tem seja um funcionário. Um funcionário que trabalha 24 horas por dia, 7 dias por semana, sem reclamar. A regra invisível é, literalmente, a forma de contratar mais funcionários todos os meses e deixar que eles contratem outros funcionários para você, até que você tenha um verdadeiro exército que trabalha no seu lugar. Mas calma, antes de te dizer exatamente como fazer isso, você precisa conhecer a diferença entre dinheiro ativo e dinheiro passivo. Porque sem entender isso, você pode aplicar a regra invisível e ainda assim não ter resultado algum. Dinheiro ativo versus dinheiro passivo. Dinheiro ativo é aquele que depende do seu esforço direto para existir. Salário, comissões, trabalhos extras. Dinheiro passivo é aquele que continua entrando, mesmo que você não trabalhe mais. O problema é que a maioria das pessoas passa a vida inteira só criando dinheiro ativo. O que a regra invisível faz é transformar dinheiro ativo em dinheiro passivo de forma exponencial. Não importa se você começa com pouco, o que importa é começar e não parar. E daqui a pouco eu vou te mostrar um cálculo simples que prova que, com essa regra, você pode transformar R$ 1.000 em mais de R$ 100.000 sem precisar ganhar na loteria. Mas antes, eu preciso abrir os seus olhos para um erro silencioso que destrói anos de trabalho de quem tenta aplicar essa estratégia. Você não apenas coloca o dinheiro para trabalhar, você nunca demite um funcionário do seu exército financeiro. E mais, você reinveste os lucros para que eles contratem outros soldados para você. Agora, se você está pronto, eu vou te contar passo a passo como funciona essa regra invisível. Mas atenção! Se você aplicar, vai ser impossível olhar para o dinheiro da mesma forma. A regra invisível. O nome técnico dela é juros compostos reinvestidos. Mas não se engane com a simplicidade.
porque a maioria das pessoas nunca a aplica até o fim. Como funciona? Todo mês você investe um valor fixo. Não importa se é R$50, R$500 ou R$1.000. Todos os rendimentos que esse dinheiro gerar, você reinveste. Você nunca retira o valor principal nem os lucros. Esse processo se repete mês após mês. O que acontece é que, com o tempo, os juros começam a gerar juros. E chega um momento, chamado ponto de inflexão, em que o crescimento deixa de ser lento e explode. Marcelo aplicava R$500 por mês. No primeiro ano, parecia pouco mais de R$6.000 investidos. No segundo, já passava dos 13 mil. No quinto ano, o patrimônio dele estava rendendo sozinho quase o mesmo que ele investia mensalmente. No 10º ano, os rendimentos eram maiores do que o salário que ele recebia no início da carreira. Tudo isso sem aumentar o valor do aporte, apenas aplicando a regra invisível. Se você investir R$1.000 por mês a uma taxa média de 1% ao mês, reinvestindo tudo, em 10 anos você terá mais de R$230 mil. E o mais incrível? Metade desse valor veio só dos juros. Então, se existe um segredo, ele é simples. Comece hoje. Pouco ou muito, não importa. O tempo é o seu maior aliado. E se você aplicar essa regra, o futuro vai ser muito mais leve e a sua liberdade muito mais próxima. Lembre-se, o dinheiro é como uma semente. Você pode comer hoje, ou plantar e colher todos os dias para o resto da vida.